Olá, aqui é o professor Vítor Araújo. Vamos agora falar de um dos teoremas mais fundamentais da teoria das equações diferenciais, que é o teorema do fluxo tubular. Um teorema muito geral, muito útil. Tomemos o campo constante F igual a o primeiro vetor da base canónica em Rn. Com a condição inicial x0, dada por um certo ponto de Rn, x1, x2, etc, xn, a solução de x' igual a f de x é o campo que faz o seguinte: x de t é igual a x1 mais t, e depois tenho só constantes. A primeira coordenada é apenas transladada por t, né, e as outras coordenadas ficam constantes. Podemos assim escrever o fluxo como psi de t, de x1, x2, etc, xn, sendo igual a x1 mais t, vírgula, x2, etc, xn. Tudo fixado aqui, o x2 até o n, e o x1 simplesmente sendo transladado por t. É como se localmente o fluxo fosse formado por uma família de retas paralelas, também chamado de fluxo laminar. Okay? Certo? Então, veremos que numa vizinhança de qualquer ponto regular do fluxo do campo de vetores, o fluxo se comporta como um fluxo tubular nas coordenadas apropriadas. Okay? Então este é um fluxo laminar, fluxo tubular. Todas as trajetórias são retas paralelas umas às outras, percorridas com velocidade uniforme. Okay? Este plano aqui, x1 igual a constante, é levado neste plano, x1 igual a constante mais t no tempo t, e todo o mundo é levado de maneira paralela. Okay? Esse é o fluxo tubular, e localmente, ou seja, dado um ponto regular, numa vizinhançazinha do ponto regular, a menos uma mudança de coordenadas, nós podemos sempre enxergar este tipo de comportamento. E esse é o teorema do fluxo tubular. Então, seja f de ômega em E é um campo de classe R, R maior ou igual a 1, basta ser C1, num espaço euclidiano de dimensão n, ômega 1 aberto do espaço vetorial, P um certo ponto regular, ou seja, o campo em P não se anula, e fixamos uma base do espaço, né? Uma base EI do espaço, e consideremos o campo F constante igual a EI, definido neste cubo, né? O cubo centrado na origem e de lado 2, né? Portanto, é o cubo que vai de menos 1 até 1 em todas as coordenadas. Então, afirmamos que existe um diffeomorfismo de uma vizinhança de P, do ponto P, no cubo C, de classe R, que conjuga localmente os fluxos de F e de F'. Okay? Aqui o V de P é uma vizinhança aberta do P em C. Então a vizinhança VP é conhecida também como caixa de fluxo, uma caixa de fluxo. Okay? Veremos que este resultado é uma aplicação do teorema da fusão inversa. Okay? E vamos assumir, sem perda de generalidade, a menos de uma mudança de coordenadas trivial, translado, vamos supor que o ponto P está na origem. Se ele não estiver na origem, eu traslado tudo para a origem, né? E faço de conta que ele está na origem. Isto simplifica as contas no que segue, não tem nenhum tipo de problema para ser aplicado. Então, como a gente constrói a conjugação local, nós fixamos uma vizinhança da origem, o ponto P, né? Em ômega, e um tau positivo, de tal forma que φ de menos tau até tau, vezes a vizinhança V0 em ômega, seja o fluxo de F em V0. Nós sabemos que podemos escolher este tau positivo de tal forma que as curvas de solução de x' igual a f de x pelos pontos de V0 estão bem definidas para t menor ou igual que tau. Teorema de Peano, por exemplo, né? Ou pelo teorema de continuidade de soluções. Como o valor do campo no ponto P, que nós tomamos aqui na origem, não se anula, nós podemos considerar este hiperplano, o plano dado pelo hiperplano, pelo plano de dimensão n-1, ortogonal ao campo de vetores no ponto P. Okay? O conjunto de todos os vetores que são ortogonais ao f em 0. Que é, claro, isomorfo a Rn-1. Okay? Então, seja eta, uma aplicação de menos tau em H0, vezes H0 é este plano aqui, né? Que vai ser a restrição de φ do nosso fluxo a
este espaço aqui, este conjunto, onde o H0 é simplesmente uma vizinhança do zero no espaço H, né? É a vizinhança V0 interceptado com o espaço H. Então, o eta ty é simplesmente φ de y em t, okay? Para ty entre, ou seja, o t entre menos tal e tal, e o y no H, perto, suficientemente perto do ponto P. E vamos escolher uma base, U igual a E1 para R, e o 2, etc., o n de H, ok? Que é, de fato, o espaço tangente ao H0. Okay? E o R é o espaço tangente em menos tal, tal. Vamos escolher esta base de tal forma que a derivada desta eta, reparem, a derivada de eta na origem, né? Na direção de H1 é exatamente f de p, e a derivada em eta na origem dos ui's é exatamente os ui's. Okay? Nós podemos sempre fazer isso. Porquê? Porque pela definição de fluxo, né, a derivada na origem do E1 é a derivada do eta, né, T0 em T igual a 0, que é exatamente o F de 0. Okay? Porque isto é a derivada na direção de E1, que é exatamente a derivada parcial em relação a esta variável. Okay? Porque o eta de 0x é a identidade para x é igual para x no espaço H0. Okay? Porque é que é a identidade? Bom, porque eu estou no tempo zero, né? Portanto, eta em 0 é o fluxo em 0, é sempre x, é sempre a identidade. Então, vem que nós podemos escolher uma base qualquer, H2, H1, Hn para o H, dimensão n menos 1, e obtemos que a d eta é a identidade. Ok? Uma vez que eta é a identidade para o tempo zero. Então, a derivada de eta na origem tem duas componentes. A primeira componente é o F0 e a segunda componente é simplesmente a identidade. Né? Isto é um isomorfismo entre este espaço, o espaço tangente a menos t, menos tal, tal e h de 0, que é simplesmente r vezes h0, e é um isomorfismo com o Rn. Okay? Porque, reparem, esta derivada, né, ela é a identidade nas últimas coordenadas, né, e ela tem uma direção aqui, f de 0, na primeira coordenada, é um isomorfismo, porque na direção das coordenadas U2, UN, temos a identidade, e na outra direção ortogonal, temos que a derivada é um vetor, f de 0, que é ortogonal ao h, por construção. Então, o teorema da função inversa garante que eta é um diffeomorfismo de classe CR de uma certa vizinhança V da origem sobre uma vizinhança da origem de Rn. Okay? O que eu faço? Eu vou tomar um epsilon, de tal forma que o cubo C epsilon, que é reduzir o cubo anterior que tinha coordenadas menos 1 até 1 em todas as direções, eu vou fazê-lo um cubo com coordenadas menos epsilon até epsilon em todas as direções. Eu tomo um epsilon de tal forma que o C epsilon seja contido em V, okay? Que é a vizinhança onde eu tenho definido o meu diffeomorfismo pelo teorema da função inversa. Okay? Então, o eta restrito a C epsilon é um diffeomorfismo sobre a imagem. Okay? Porque o C epsilon está simplesmente contido em V e o eta é um diffeomorfismo restrito a V. Vamos verificar agora que eta é uma conjugação. Né? Seja psi de t o fluxo tubular de direção de E1 em Rn, isto é, psi de AX igual a mais TX, em que AX é A em R e X no certo Rn menos 1. Então, eta 0x
é igual a psi0x, é a identidade, para cada x na seção transversal, no H0, interceptado em Cepsilon, e o eta tx é φ de tx, por definição de eta, né? Que é igual a φ de t de x, em que o t e o x estão no C epsilon. Mas nós podemos escrever isto de outra forma. O eta de tx é a mesma coisa que eta, isto vale para todo o t, né? Então isto é igual a eta de um psi de tsx, que é exatamente t mais s em x, que é φ de t mais s em x por definição do eta, e que isto é igual a φ de t de φ de s de x, ou seja, φ de t de eta sx. Quaisquer que sejam os sx e t mais sx no cubo C epsilon. Isto quer dizer que eta conjuga psi de t com o φ de t. Okay? O eta que é um difiomorfismo local pelo teorema da função inversa. Portanto, o que fizemos, nós fornecemos uma conjugação eta C epsilon em U entre φ de t e o fluxo tubular psi de t. Para obtermos o resultado enunciado, precisamos conjugar com o fluxo tubular numa caixa de fluxo C de tamanho normalizado. Basta considerar agora uma dilatação, xi ty, que multiplica o ty por epsilon, que é um difomorfismo xi de C em C epsilon. Portanto, ele contrai a minha caixa de fluxo normalizada com o lado que vai de menos 1 até 1 em todas as direções, e eu contraio para o C epsilon, e defino agora o H como sendo eta após xi elevado a menos 1. E agora o que acontece é que o H com φ de t é igual a xi menos 1 após eta menos 1 após φ de t, mas isto é a mesma coisa que xi menos 1 após psi de t após eta menos 1, pela conjugação que nós já obtivemos. Okay? E isto, por sua vez, é a mesma coisa que, uma vez que este psi de t, não é a translação em t, não é? Quando eu divido, quando eu faço o xi menos 1 aqui, portanto eu vou dividir por epsilon, então eu vou obter que isto é o psi de t sobre epsilon, xi menos 1 após eta menos 1. Ou seja, é o psi de t sobre epsilon após h. Então conjugamos o φ de t com o fluxo tubular em C, mas com uma escala de tempo um pouquinho acelerada. O t acelerou um pouquinho mais. Então qualquer trajetória, como consequência desta prova, isto significa que qualquer trajetória demora um certo tempo mínimo para cruzar a caixa de fluxo. Né? Isto significa que se eu tenho uma caixa de fluxo, né, em particular, né, existe um certo delta, tal que para todo ponto de x aqui, na entrada da caixa, né, eu demoro pelo menos um tempo delta para chegar na saída da caixa de fluxo. Okay? Porque eu tenho uma certa velocidade de translação aqui. Tá? Isso é uma consequência muito importante da existência dessas caixas de fluxo. Vamos, em seguida, falar de uma extensão da noção de conjugação, que vai ser importante para nós em muitas circunstâncias, que é a noção de equivalência topológica, que é um pouquinho mais geral do que conjugação topológica.